Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10. E nessa noite, mais uma vez, vamos estar falando sobre ouvindo a voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do verso 26 ao verso 28, eu quero meditar com os amados irmãos sobre esse tema, ouvindo a voz de Deus. João 10, 26 a 28. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. É um texto bastante conhecido, quando Jesus, falando sobre o bom pastor, se referindo às ovelhas, no capítulo 10, no versículo 11, ele usa a expressão, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele vai relatando ainda no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e assim como o Pai me conhece, eu os conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele vai relatando essa experiência tremenda, dessa intimidade tremenda que o Senhor quer comigo e com você como ovelhas. É algo tremendo, é algo extraordinário quando nós podemos compreender a voz de Deus. E muitas vezes nós reconhecemos as vozes de algumas pessoas, que há muito tempo, o convívio, a gente se identifica com a voz. E certamente nós precisamos reconhecer a voz de Deus, a voz de Jesus falando ao nosso coração. Isso é, meus amados, algo tremendo, porque ao longo da vida damos sempre ouvido a muitas vozes, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todas as redes sociais, pessoas ao nosso redor que vão soando vozes que querem nos tirar da presença de Deus, nos tirar dos planos, dos projetos de Deus, porque nós não temos discernimento de ouvir a voz de Deus. E só vamos compreender a voz de Deus quando nós tivermos intimidade com Ele. Quando nós reconhecemos verdadeiramente o significado de Jesus, do nome de Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio até nós, aquele que revelou a sua glória, aquele que revelou o seu poder, aquele que veio para nos dar intimidade. E nós precisamos, meus amados, dar ouvidos à voz de Jesus, pois somos guiados por eles, somos conduzidos por ele, precisamos ter discernimento da sua doce e poderosa voz. E eu quero deixar para os amados irmãos 4 reflexões importantes sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro, ouvindo a voz de Deus em meio ao rebanho, encontramos fé. Nós sabemos que Deus fala, nós sabemos que Jesus fala. E quando nós compreendemos e entendemos o falar de Jesus, ouvir a voz de Jesus, aumenta o nosso coração, aumenta a nossa fé, porque sabemos que Ele está no controle, que Ele nos chama para uma intimidade. E nos versos 24 a 25 relata exatamente isso, quando Jesus lhe relata ali, dizendo o seguinte: já falei, mas vocês não acreditam, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Muitas pessoas não compreendem a voz de Jesus porque não são ovelhas, não compreendem a necessidade de ter o Jesus como pastor da sua vida. E o Salmo 23 é um salmo bastante conhecido, o Salmo de Davi. Ele relata através da sua experiência de trabalho, dizendo o seguinte: eu sou o pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa expressão ele é a mesma expressão que Jesus, que Deus usou para Moisés, quando ele diz: olha, eu sou o que sou, o único, o Deus Todo-Poderoso que se revela, o Deus Todo-Poderoso que se manifesta, o Deus Todo-Poderoso que quer intimidade. Eu sou o pastor. E Davi lhe relata o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Relata uma intimidade, ele não é um pastor distante, ele é um pastor pessoal. E Davi reconhece: o Senhor é o meu pastor.
Eu conheço a sua voz, eu conheço os seus passos, eu conheço a intimidade. Eu quero buscar mais viver uma intimidade com o Senhor. E ouvindo a voz de Deus, meus amados, nós precisamos reconhecer que em meio ao rebanho nós encontramos fé. Quando Ele nos convida, quando Ele relata assim as suas promessas sobre o nosso coração, e só encontramos fé quando nos aproximamos da Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O problema, meus amados, dos judeus naquele tempo, eles ouviram a palavra, eles presenciaram os milagres de Jesus, mas eles não acreditaram nisso. Isso te lembra alguma coisa? Quando você vê o agir de Deus na sua vida, a manifestação de Deus na sua vida, e você não compreende quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso? E quando nós reconhecemos ali Jesus dizendo o texto, já falei, mas vocês não acreditam, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Quantas pessoas que ouvem a voz de Jesus, mas não reconhecem a voz de Jesus. Quantas pessoas que são simpatizantes, são pessoas que se emocionam ao ouvir a voz de Jesus, mas não compreendem, não colocam a sua vida, não colocam a sua fé nas palavras do Senhor, sempre trazendo um convite, sempre trazendo uma palavra de incentivo, sempre trazendo uma palavra de carinho, sempre trazendo uma palavra de conforto. Muitas pessoas veem os milagres de Deus, mas elas não creem em Jesus. Quantas pessoas ouvem a palavra, mas não se entregam o coração a Jesus? Quantas pessoas compreendem o chamado de Jesus? Quantas pessoas compreendem a voz suave e poderosa de Jesus, mas ainda não se entregaram por completo, não dedicaram a vida por completo, não consagraram a vida por completo, estão cada vez distantes. A palavra fé no grego é pistos, significa uma fé convincente, é ter a certeza, o Senhor fala comigo, é o Senhor que revela os seus propósitos para a minha vida, é o Senhor que fala de uma maneira muito especial. E os judeus, eles viam os milagres, mesmo assim não criam. Muitos têm práticas religiosas e não fé, não ouvem a voz de Jesus, não compreendem a voz de Jesus. Há um hino no nosso cantor cristão, 384, que diz exatamente isso, e nós vamos cantar a primeira estrofe. 384, do nosso cantor cristão. Vamos cantar esse hino, só a primeira estrofe. 384. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, e no momento ali, quando o galo cantou, Jesus passou preso diante de Pedro. Jesus não mais ouviu a voz de Jesus, mas o olhar de Jesus dizia tudo: Pedro, eu te amo do jeito que você é. Louvado seja Deus por isso. Às vezes o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de transformação, foi um olhar de transformação, foi um olhar de consolação, foi um olhar de oportunidade, foi um olhar de dizer para Pedro que o amor dele por Pedro era o mesmo, assim que o amor de Jesus por mim e por você é o mesmo. Nós muitas vezes não temos discernimento de ouvir a sua voz. E aí a segunda lição nós podemos aprender nesse texto: ouvindo a voz de Deus em meio ao rebanho, encontramos intimidade. No verso 27, em João 10, 27, o texto deixa bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que ouvem a voz de Deus em meio ao rebanho, nós encontramos intimidade com Jesus, intimidade com o pastor, intimidade com Deus.
É exatamente isso que nós precisamos buscar, meus amados, a intimidade com o Senhor. É o que Jesus deseja, Ele quer realizar em nós um relacionamento. É o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus, Ele gerou amigos, e nós precisamos então estreitar a nossa amizade, estreitar o nosso amor por Jesus, a nossa intimidade, ouvindo a sua voz, quando Ele nos convida, vinde a mim. Quando Ele nos diz, não temas. Quando Ele diz, não te assombres. Quando Ele diz, olha, creia em mim, creia no poder, creia em mim, creia em Deus, creia no Evangelho, creia na eternidade. É quando nós temos o discernimento de ouvir essa doce voz de Jesus, nos trazendo para uma intimidade. E quando nós ouvimos, nós atendemos. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas chamar o nosso nome, e aí a gente imediatamente olha, Marcelo, aí a gente olha, às vezes nem sou eu, é outro Marcelo, mas a gente chamou o nosso nome. E será que quando Jesus nos chama, será que nós entendemos que Ele está nos chamando porque Ele conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu coração, Ele sabe a sua necessidade, e o Deus Todo-Poderoso veio para suprir as nossas necessidades segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza da sua glória. Deus quer encontrar em mim e você, não só como membro da igreja, mas como amigos. E para ter esse discernimento, para ter a experiência, nós precisamos entender a voz do amigo, conhecer a sua casa, conhecer e ter a liberdade. No verso 27 diz, eu as conheço. É um conhecimento relacional, é um reconhecimento profundo, é uma intimidade de liberdade, de poder ouvir a voz do Senhor, e Ele nos corrigindo, e Ele nos chamando. Queridos, coloque isso na sua mente, no seu coração. Quando Deus nos chama, pode ter certeza, é um chamado de amor. Quando nós compreendemos, temos discernimento da voz de Jesus, Ele vai chamar, porque tem algo extraordinário para mim e para você. Ele chama para intimidade, Ele chama para conhecê-lo, Ele nos chama para revelar o seu poder, Ele nos chama para revelar, para nos dar a liberdade, porque nós somos a sua casa. Nós não podemos, meus amados, abrir mão do relacionamento com Deus e com os irmãos. A Bíblia relata lá em Tiago, no capítulo 2, 23, que Abraão foi conhecido como um amigo de Deus, com quem ele podia conversar, com quem ele podia ter intimidade, com quem ele podia confiar plenamente. Em João 17, verso 21, o texto também maravilhoso, Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, Jesus dizendo mais uma vez ali, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ouvir a voz de Jesus para uma intimidade, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que existe um povo que tem uma intimidade, um povo que ouve a minha voz, um povo temente, um povo com o coração aberto, um povo que tem uma intimidade, que busca ouvir a voz de Deus. E aí nós podemos aprender a terceira lição, ouvindo a voz de Deus em meio ao rebanho, nós encontramos direção. No verso 27, na parte final, Jesus estava dizendo o seguinte, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem ouve a voz de Jesus, ele toma atitude. Ele sai da sua comodidade, ele vai agora seguir os passos de Jesus, ele vai agora tendo a direção, tendo o discernimento de Jesus na sua caminhada. Antes de qualquer coisa, ele vai ouvir a voz de Jesus, antes de qualquer decisão, ele vai ouvir a voz de Jesus, antes de qualquer circunstância, ele vai compreender que Jesus tem falado ao seu coração, e ele vai agir com fé, colocando plenamente em ação a sua intimidade, a sua busca. Os judeus, eles obedeciam às leis, os discípulos seguiam a Jesus. Os judeus estavam no templo e não tem Jesus. Hoje Jesus se revela a cada um de nós, mostrando, revelando, nos chamando para uma intimidade. Ele nos dá a direção para a nossa vida, no namoro, na área profissional, no casamento, no ministério, em todo sentido. Nós ouvimos a voz de Deus. Eu me lembro que algum tempo atrás estava correndo um vídeo na internet, eu achei muito interessante, que havia muitas pessoas
estava lá num pasto cheio de ovelhas, e estava o pastor ali, e as pessoas começaram a chamar as ovelhas, chamar os bichinhos lá, fazendo tudo para chamar a atenção das ovelhas, e elas não deram atenção para ninguém, criança, idosos, jovens, e elas não faziam nada. E aí o pastor falou com a sua voz, chamou as ovelhas, e todas elas vieram. Queridos, ouça a voz de Jesus, ouça a poderosa voz de Jesus, para você seguir os seus passos. As vozes que têm rodeado a nossa casa, o nosso mundo, as vozes que têm surgido muitas vezes até dentro da igreja, têm nos levado a nos afastar de Deus, porque somos chamados para qualquer novidade. Mas a voz de Jesus continua sempre a mesma: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A voz de Jesus continua sendo a mesma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 17 e 18, Pedro e André deixaram Ageres para seguir Jesus, porque tiveram discernimento da voz de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, e agora esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que salva, Jesus que transforma, Jesus que ressuscita, ele anda agora com os discípulos, ele vai andando nas vilas, ele vai chamando, e as pessoas obedecem, porque reconhecem a voz de Jesus. Precisamos, meus amados, ter intimidade com Jesus. Muitos seguem os sistemas diabólicos desse mundo, lutam pelas coisas, pelas causas aqui, e não seguem a Jesus, porque não ama Jesus, não tem discernimento da voz de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, quando você ouvir a voz de Jesus. Uma voz poderosa, uma voz suave, um compromisso, uma aliança, uma entrega, um homem a ser seguido, um homem a ser imitado, um homem que deve ser glorificado na nossa vida, é Jesus, pela sua doce e poderosa voz. Mas em quarto e último lugar, ouvindo a voz de Deus no meu rebanho, encontramos salvação. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A mão do Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia, todo o oceano cabe no palmo das mãos de Deus. Já parou para pensar nisso? O poder de Deus, e Ele nos conhece. Ele chama todas as estrelas pelos seus nomes, criou todas as galáxias, todas as coisas tremendas. Ele sabe quantas grãos de areia tem na praia, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Tem alguns que a gente sabe também, mas Ele conhece, Ele sabe, porque o Deus Todo-Poderoso nos chama para intimidade. E esse Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador, que sabe todas as coisas, é um Deus que fala. Não é um Deus somente dos antigos, que falou com Moisés, que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Daniel, que falou com Paulo, que falou com Pedro, mas é um Deus Todo-Poderoso que fala com Rogerinho, que fala com Elias, que fala com a Jerusa, que fala com Marcelo, que fala comigo, que fala com você, chamando pelo nome para ter intimidade e permitir que Ele seja o Senhor e que Ele venha nos instruir. Eu me lembro no capítulo 32 do livro de Salmo, quando Davi confessa os seus pecados. Amo demais esse texto, sempre menciono, quando Davi disse: enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos foram se apodrecendo. Então confessei os meus pecados ao Senhor, Ele perdoou os meus pecados, as minhas iniquidades. E no versículo 8 do Salmo 32, ali Deus dizendo: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Porque Davi agora queria ouvir sempre a voz de Jesus. Ouça sempre a voz de Jesus na sua vida. Nele encontramos fé, nele encontramos intimidade, nele encontramos direção, nele encontramos salvação. Nós cantamos um hino aqui,
Olha só que coisa, como Deus dirige as coisas. Leva tu contigo o nome de Jesus, nome bom, não é nome bom do café não, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança é Jesus. A esperança está no ouvir a voz de Jesus. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E nada, meus amados, nos separará desse amor, como diz no versículo 28, mas vocês no versículo 28, quando ele diz o seguinte: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. E este povo que é exclusivo, que esse povo que é separado, é um povo que sabe discernir a voz de Jesus, é um povo que sabe discernir a voz do pastor, ele sabe discernir nos momentos das aflições, como diz também o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor me revela, o Senhor diz para não temer, o Senhor diz para buscar a sua face, não temerei, porque o Senhor está comigo, e quem reconhece Jesus consigo, reconhece a sua voz, reconhece a sua intimidade, reconhece a sua alegria. Ninguém pode arrancá-las da mão de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Olha o verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sabe por quê? Porque você está guardado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é um Deus que fala, é um Deus que revela. Estive no hospital visitando Marco Antônio, ele está aqui, e Marco Antônio diz: pastor, esse tempo aqui eu preciso ouvir mais de Deus, não foi isso que você falou comigo? Da outra vez que estivemos ali, pastor, eu vou na igreja, e eu não tenho certeza, Marco Antônio, que Jesus chamou pelo teu nome. Marco Antônio, eu te amo em Cristo Jesus. Preservando a sua vida, eu quero que você compreenda, e você hoje compreende a voz de Jesus, porque Ele é um Deus que fala, é um Deus vivo. Quem está nas mãos do Filho, está nas mãos do Pai. No verso 42 aqui o texto relata também algo extraordinário, e naquele lugar muitos creram nele, porque Jesus começou a falar, e as pessoas começaram a ter discernimento, as pessoas começaram a reconhecer a voz de Jesus, as pessoas começaram a reconhecer os feitos de Jesus, as pessoas reconheceram quem é Jesus, então é Jesus que eu quero seguir, é Jesus que eu quero colocar na minha vida, e Ele dá o perdão, Ele dá a salvação, que são eternas. Você é ovelha, você é filho de Deus. Hoje você pode se tornar uma ovelha, hoje você pode se tornar filho de Deus. Ele diz no capítulo 10, no verso 9, eu sou a porta, e quem é a porta é Jesus. Ele não é janela, ele não é atalho. Jesus, Ele é o Senhor. Qual foi a porta que você entrou para você reconhecer a voz de Jesus? Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Intimidade é busca, é alegria, é reconhecimento de que Jesus fala comigo. Eu posso dar a resposta, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, Ele oferece perdão para os nossos pecados, salvação, a palavra, o reino, o poder. Você já recebeu Jesus Cristo como Salvador de sua vida? Você reconhece como ovelha? Jerusalém, um tempo atrás, fez um estudo, acho que foi aqui na igreja, falando sobre a ovelha. E às vezes, o pastor precisa quebrar, não é isso?
a perna da ovelha, dá uma cajadada na perna da ovelha, quebra, para ela andar no eixo, né? Mas ele coloca um nos ombros e carrega, e ele cura. Pode ser que você esteja com as pernas quebradas, talvez você deixou de seguir a Jesus, talvez você deixou de ser membro de uma igreja, mas note isso, guarde o seu coração. Jesus quer pegar no colo e quer carregar você, quer tratar você, quer curar você, quer que você ande outra vez, quer que você avance outra vez, quer que você ouça a sua voz. Mas para isso é necessário você ter uma fé viva, verdadeira em Jesus. Os judeus não creram, e eles presenciaram, eles viram, eles ouviram, mas não creram. Nessa noite você sabe quem é Jesus, creia nele de todo o teu coração, chame para uma intimidade. Cristianismo é intimidade com Jesus. Somos a casa onde Jesus habita, onde ele tem a liberdade, ele dá a direção, porque as ovelhas de Jesus o seguem, ouve a sua voz, ele dá a salvação que é eterna, e ninguém arrebatará das suas mãos. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações.